Uma das ideias centrais do conhecimento objetivo é a da unidade de todas as coisas, da unidade na diversidade. Desde tempos remotos, as pessoas que compreenderam o conteúdo e a importância dessa ideia e a viram na base do conhecimento objetivo, conseguiram encontrar uma maneira compreensível de transmiti-la a outros. Os portadores do conhecimento objetivo sempre consideraram essa transmissão como seu dever. Nessa transmissão, a ideia da unidade de todas as coisas precisava primeiro ser passada, e da forma mais completa e precisa possível. Para tanto, a ideia tinha de ser apresentada de maneira que os outros a recebessem sem que ela tivesse sido distorcida ou corrompida. As pessoas que iriam receber a ideia tinham de ser preparadas de modo adequado. A ideia era colocada em uma forma lógica, como nos sistemas filosóficos que buscam definir o princípio fundamental, da qual derivam todos os fenômenos ou incrédulos religiosos, que tentam inspirar a fé a fim de evocar uma onda de crenças emotivas, levando-a ao nível da consciência objetiva. Essas duas formas de transmissão da ideia de unidade percorreram, com sucesso maior ou menor, a história humana, desde a mais remota antiguidade até nossos tempos. Restaram doutrinas filosóficas e religiosas, como monumentos no caminho trilhado por aqueles que tentaram unir o pensamento esotérico e o pensamento da humanidade. Mas o conhecimento objetivo, o qual inclui a ideia de unidade, pertence à consciência objetiva. As formas que o expressam são inevitavelmente distorcidas, quando percebidas pela consciência subjetiva e não resultam na aquisição da verdade, mas apenas em ilusões ainda maiores. A consciência objetiva permite-nos ver e sentir a unidade de todas as coisas, mas a consciência subjetiva divide o mundo em milhões de fenômenos separados e desconexos. Tentativas de conectar esses fenômenos sob uma base científica ou filosófica levam a nada, pois não podemos reconstruir a ideia do todo a partir de seus restos espalhados, e não podemos determinar como ele é dividido sem compreender as leis nas quais essa divisão se baseia. Todavia, a ideia da unidade de todas as coisas pode ser encontrada no pensamento intelectual, embora sua relação com a diversidade não possa ser representada com precisão em palavras ou formas lógicas. A linguagem sempre interfere. Nossa linguagem foi idealizada para expressar impressões de pluralidade e diversidade recebidas em estados subjetivos de consciência, e é incapaz de transmitir plena e compreensivelmente a ideia de unidade, a qual só é inteligível e óbvia no estado subjetivo de consciência. Ao perceber as imperfeições e limitações da linguagem comum, pessoas que possuíram conhecimento objetivo tentaram expressar a ideia de unidade em mitos, símbolos e certas fórmulas verbais, que, transmitidos sem alteração, passaram a ideia de uma escola para outra e, volta e meia, de uma era para outra. Mitos e símbolos visavam atingir os centros superiores do homem, os quais funcionavam em estados superiores de consciência. A meta era transmitir ideias inacessíveis ao intelecto, transmitindo-as de maneira e não poderem ser interpretadas de forma errada. Os mitos visavam o centro superior do sentimento, os símbolos o centro superior do pensamento. É por isso que toda tentativa de compreender ou de explicar mitos e símbolos com a mente comum, ou as fórmulas e expressões que resumem seu conteúdo, está fadada ao fracasso desde o começo. Só podemos compreender alguma coisa com o centro apropriado, mas a preparação para receber ideias pertencentes ao conhecimento objetivo deve ser feita com base intelectual, pois apenas uma mente preparada, de maneira adequada, pode transmiti-la aos centros superiores sem introduzir elementos estranhos. Os símbolos usados na transmissão de ideias pertencentes ao conhecimento objetivo
incluíam diagramas das leis fundamentais do universo, as quais não só transmitiam o conhecimento em si, como mostravam o caminho até elas. O estudo dos símbolos, além de sua construção e seu significado, era parte importante da preparação para se receber o conhecimento objetivo e servia como teste para o potencial do aluno. Se ele compreendesse um símbolo apenas em sua maneira literal ou formal, isso em si e per se o impossibilitava de receber qualquer conhecimento adicional. Os símbolos eram divididos em duas categorias. Os símbolos fundamentais incluíam os princípios dos domínios distintos do conhecimento, e os símbolos subordinados expressavam a natureza essencial dos fenômenos em relação com a unidade. Uma das fórmulas que resumiam o conteúdo de vários símbolos era particularmente importante, assim em cima como embaixo, da tábua de esmeralda de Hermes Trismegisto. Essa fórmula diz que todas as leis do universo estão refletidas em todos os fenômenos, desde um átomo isolado a qualquer objeto existente. Esse mesmo significado está contido na analogia entre o microcosmo e o macrocosmo, entre o homem e o universo. As leis fundamentais das tríades e das oitavas penetram todas as coisas e deveriam ser estudadas simultaneamente, tanto no mundo quanto no homem. Mas com relação a si mesmo, o homem é um objeto de estudo e de conhecimento muito mais acessível do que o mundo dos fenômenos exteriores. Portanto, se almejamos conhecer o universo, devemos começar estudando a nós mesmos, compreendendo as leis fundamentais que agem em nós. Sobre esse ponto de vista, há outro ditado: conhece-te a ti mesmo, profundamente importante por ser uma das fórmulas que leva ao conhecimento da verdade. O estudo do mundo e o estudo do homem ajudam-se mutuamente. Estudando o mundo e suas leis, também estudamos a nós mesmos, e, estudando-nos, estudamos o mundo. Logo, cada símbolo nos ensina alguma coisa a nosso respeito. Podemos compreender os símbolos da seguinte maneira: ao estudarmos o mundo dos fenômenos, antes de qualquer coisa, vemos dois princípios opostos, manifestados em tudo. Suas diversas combinações, tanto por conjunção quanto por oposição, produzem resultados, que incluem um terceiro princípio e refletem a natureza essencial dos princípios que o criaram. Podemos ver essas grandes leis da dualidade e da trindade, manifestadas ao mesmo tempo no cosmos e em nós mesmos. Com relação ao cosmos, somos meros espectadores e vemos apenas a superfície de fenômenos os quais parecem se mover em uma única direção, mas que, na verdade, estão se movendo em diversas direções. Quanto a nós mesmos, por outro lado, a compreensão das leis da dualidade e da trindade pode expressar-se de maneira prática. O indivíduo que compreendeu essas leis em si mesmo pode, por assim dizer, dirigir sua manifestação para a linha permanente dos conflitos consigo mesmo no caminho do autoconhecimento. Desse modo, irá introduzir primeiro a linha da vontade, no círculo do tempo, e depois no círculo da eternidade, o que criará nele o grande símbolo conhecido como selo de Salomão. É impossível transmitir o significado dos símbolos a alguém que não os compreendeu em si mesmo. Isso parece paradoxal, mas o sentido de um símbolo e a revelação de sua essência só podem ser dados a uma pessoa e compreendidos por ela, se por assim dizer, ela já conhece o conteúdo desse símbolo. Com isso, o símbolo torna-se, para ela, uma síntese de seu conhecimento, bem como um meio para a sua expressão e transmissão, da mesma maneira que foi para a pessoa que o elaborou.